nossas palavras, elas são assinaturas no reino espiritual, que elas podem depor contra ou a favor de nós, a depender daquilo que nós falamos. Então é uma década para eu abrir a minha boca, alinhado com aquilo que Deus quer, e certamente a promessa é que Deus vai encher a nossa boca de palavras alinhadas com aquilo que está contido em sua palavra. Então precisamos não esquecer disso. É uma década, e se o que você vai falar estiver em desalinho com as promessas de Yahvé e com os valores da sua palavra, diga para quem está do seu lado, fique em silêncio. Então veja, passe a próxima lâmina, por favor. Fique atento àquilo que eu estou falando e você vai passando a lâmina de acordo com o que eu estiver falando. Então, se o que você vai falar estiver em desalinho, em desarmonia com aquilo que está contido na palavra, se aquilo que você vai abrir e vai sair da sua boca, qualquer comentário, qualquer coisa que não esteja harmonizado com a palavra, fique em silêncio. Não empreste a sua boca para ser porta-voz de mensagens que não vão acrescentar, palavras que não vão produzir efeitos positivos. A vida e a morte, diz a Bíblia, está no poder da língua. Voltemos ao calendário hebraico. Veja essa próxima lâmina. Nesta década, nós estamos já no 6º ano dela. 6º ano dela. E no último dia 22 de setembro do ano passado, os judeus celebraram o início de novo ano. Eles chamam de Rosh Hashanah, ou cabeça do ano. Iniciou-se ali o ano 5.786. Eu preciso lhe explicar isso antes de eu ministrar sobre a guerra de vozes. Então, em setembro do ano passado começou um ano, mais um ano, que é o 6º ano de uma década, por isso que é 86, 6 anos, e a letra do alfabeto hebraico, 6ª letra, é esta letra que está aí na tela. Diga, Vav. Vav. Esta letra, ela simboliza conexão. É por isso que o nosso decreto, você precisa entender isso, para que a gente não fique, muitas vezes, até falando o decreto, sem entender o que está por trás. É um ano de conexão, por quê? Porque é um ano, calendário hebraico, que termina com o número 6, que é representado por uma letra que representa conexões, que tipifica a união, gancho. Está lá em Gênesis, e criou Deus os céus e a terra. Essa conjunção I na nossa gramática, lá no hebraico, significa Vav, conexão do céu com a terra. Então, queridos, eu poderia dizer que este ano é o ano Pei Vav, porque é uma década da boca, e o ano é o ano de conexões. E quando fala de conexão, fala de fincar. E o símbolo Vav significa um gancho, um prego. E Deus tem me falado sobre um tempo de estabilidade. Diga, estabilidade. A língua portuguesa, ela tem uma dinâmica interessante, porque as palavras são muito parecidas. Estabilidade é diferente de instabilidade. Estabilidade é você estar instável, não está fixo, está em movimento, não se firma, está instável. Estabilidade não, estabilidade fala está fincado, alicerçado, pavimentado em princípios e valores. Então, quando eu estou estudando e me expondo a mensagem sobre esse tema do ano, quando eu escuto a nossa líder, sempre vem no meu coração, é tempo de estabilidade. Não é tempo mais para você ficar oscilando na sua fé. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu tenho uma dinâmica de ler a Bíblia. Inclusive, próxima semana teremos mais uma maratona. E é uma leitura dinâmica, não é uma leitura para meditar. Mas você precisa ter a sua leitura dinâmica e a sua leitura de meditação. E você precisa ter firmeza neste hábito de ler, no hábito de orar, no hábito de jejuar, no hábito de estar conectado com Deus. E as ferramentas para esta conexão são esses arsenais que Ele nos deixou: a oração, o jejum, a leitura da palavra,
Tudo isso são mecanismos deixados por Deus para aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. E não vivermos em oscilação. E aí, querido, vem a guerra de vozes. A guerra de vozes são guerras de narrativas. Para você esquecer as promessas. São palavras que você escuta e confronta com aquilo que Deus já lhe disse. E se você não estiver fincado, alicerçado, você cede. Se você não estiver alicerçado nas promessas que Deus lhe deixou, quando as guerras de vozes tiverem o seu início e acontecerem durante o dia, você fracassa. Fracassa porque não tem estabilidade. Fracassa porque esquece a promessa. Fracassa porque falta relacionamento profundo com Deus. O contexto dessa palavra que eu acabei de ler é um contexto muito interessante, porque Israel tinha já saído do jugo de escravidão de Faraó, atravessou o Mar Vermelho, vivenciou milagres extraordinários. Eles viram água sair da rocha, eles viam diariamente Deus mandando do céu o alimento, Deus protegendo, Deus cuidando. Mas agora eles estão prestes a entrar na terra. Eles estão a poucos metros de entrar na chamada terra prometida, a terra que Deus disse ao patriarca Abraão que era uma terra boa. E a figura de linguagem usada para definir uma terra boa era uma terra que emanava leite e mel. E Deus diz para Moisés o seguinte: levanta 12 príncipes, 12 cabeças de tribo, para ir até a terra e espiá-la. E Moisés levantou, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer soldado, não foi qualquer representante das tribos, mas ele levantou 12 príncipes, homens de envergadura, homens de liderança, homens que conheciam a promessa, homens que ouviram Moisés ensinar, ouviram e eram sabedores daquilo que Deus tinha dito a Abraão. E eles foram. Passaram 40 dias espiando a terra. E eu comecei a ler a partir do versículo 27, que é a narrativa do relatório que eles trouxeram para Moisés. Sim, porque quando eles foram, Moisés definiu, deixou claro, explicitou para os 12 o que é que ele queria que fosse apresentado no relatório. Ele queria saber se os moradores que ali moravam eram muitos ou poucos, se eram fortes ou fracos. Ele queria saber se a terra era boa ou ruim. Ele queria saber se tinha árvores ou não. Se os povos que ali moravam em tendas ou em fortaleza. E Moisés fez um pedido: traga do fruto da terra. E naquela época que os espias foram olhar a terra, era a época da colheita da uva. Então eles partiram sabendo que eles precisavam trazer a nível de informação. Só que quando eles começam a trazer a narrativa daquele relatório, eles começam dizendo: de fato, a terra é boa. Está aqui o fruto. Se você ler o contexto do capítulo, você vai ver que para trazer um cacho de uva foi preciso 2 pessoas com uma vara. Então, no nosso contexto, um cacho de uva, por menor que seja, ele cabe numa mão. Por maior que ele seja, um cacho de uva bonito, você vai no mercado, não cabe numa mão. Mas o cacho de uva que eles trouxeram de lá era um cacho de uva tão grande, para o poderio da fertilidade daquela terra que Deus havia prometido, precisaram 2 pessoas com uma vara. Eles trouxeram figo, trouxeram romã, mas eles começaram a apresentar um relatório. Pelo menos 10 deles. E aqui eu apresento Josué e Caleb versus 10 homens. Veja, vamos voltar ao versículo 28. Coloque a lâmina, por favor, novamente aí, vai descendo, capítulo 13, 28. Versículo 28. Veja o relatório. Vamos lembrar o que eu li. Contudo, o povo que vive ali, ele é poderoso. Suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos ali os descendentes de Enaque. Quem eram os descendentes de Enaque? Os Enaquins. Golias era descendente dos Enaquins. Então eram homens de grande estatura. Só que começa o confronto das vozes.
a guerra de vozes começa aqui. Porque quando eles vêm com aquele relatório negativista, pessimista, sustentado por uma carga de um discurso de impossibilidade, salta Caleb de lá, um homem que era fincado e firmado, como um vave de Deus, se lembrando da promessa. Se por um lado aqueles 10 homens que apresentavam um relatório de impossibilidade, porque eles andavam no mudo do sentido, eles estavam impressionados por aquilo que eles viram, enquanto que Caleb estava tomado por uma promessa. E aí Caleb solta de lá, tentando acalmar o povo, porque aquela narrativa pessimista já estava causando ruídos no meio do povo. Já estava causando histeria no meio do povo. Porque, querido, as palavras negativas, elas são viróticas. As palavras de impossibilidade, as palavras que têm uma carga de negatividades, ela tem um poder maligno de influenciar quem escuta. Se você é cercado por pessoas que só falam palavras de impossibilidade, se só traz palavra negativa, meu irmão, cale-se em nome de Jesus. Use a sua autoridade e pare. Se você não tem nada para acrescentar, guarde silêncio. Caleb disse, ele tenta acalmar e diz, vamos partir agora. O homem tomado pela promessa, ele não se deixa ser intimidado por relatórios negativistas. Caleb disse, vamos partir agora mesmo para tomar essa terra. Veja a expressão que ele usou. Com certeza, certamente, não há dúvida no meu coração que podemos conquistá-la. Aí vem a guerra de vozes continua. Versículo 31, mas os outros homens que tinham feito com Caleb o mesmo reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Versículo 32, está passando as lâminas. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Queridos, por que uma disparidade, uma diferença tão absurda entre dois grupos? Porque ficava Caleb e Josué tentando trazer à memória a promessa e os outros 10 com narrativas de impossibilidade. Por quê? Homens que os mesmos viram o poder de Deus no deserto, ouviram a promessa, viram como Deus com seu braço forte tirou-os do Egito, subjugou Faraó, o seu exército. Esses mesmos homens viram tudo aquilo. E por quê? Uma disparidade de confiança e de posicionamento tão absurdo. Porque muitas vezes vemos no nosso meio, grupo acredita na proposta, um grupo confia e não esquece a promessa, aí já tem outros do outro lado que duvida, não dá, não é para nós. E a resposta é a falta de estabilidade em Deus e nas suas promessas. Quando há uma ausência de firmeza, de estabilidade em Deus, você se apoquenta, você se desespera, pede para morrer, acha que não vai conquistar porque há inúmeros obstáculos na sua frente, quando o que você tem que fazer, na verdade, é se lembrar o que Deus lhe prometeu. O que Deus lhe prometeu é algo que você tem que trazer no seu coração e não abrir mão daquilo que Deus lhe disse, por nenhuma circunstância que esteja à sua frente, a nível de adversidade. Por isso que é o ano das conexões do céu com a terra. Por isso que é um ano que Deus nos chama para darmos um basta nessa instabilidade. Uma hora quer, outra hora quer, uma hora vai, outra hora não vai. Uma hora está indo, outra hora está pedindo para morrer. Isso é uma instabilidade que a vida cristã, ela não permite isso. Porque quem está em Cristo é uma nova criação.
as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, pastor, o senhor não se entristece. O senhor não se entristece muitas vezes. O senhor não passa problema, tenho inúmero. Mas para cada situação que eu me deparo, eu me lembro da promessa. Eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu me lembro de onde eu saí, onde eu estou. E me lembro para onde o Senhor me levará. E aí os problemas passam a ser pequenos. E aí as dificuldades passam a ser menores. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo. Capítulo 14, querido, diz que aquelas palavras negativas influenciou todo o povo. Veja o que o versículo 1 do capítulo 14 nos diz. Veja essa lâmina. Você pode ler aí, por favor? Pode ler isso mais forte, vamos lá. Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos toda a noite. Veja o efeito nocivo, veja o efeito devastador de uma narrativa negativa, de uma narrativa carregada de impossibilidade. A situação foi tão terrível que o povo, no primeiro momento, se inquietou e depois passou a chorar em alta voz. E não parou por aí. O contexto do capítulo 14 todo foi de uma rebelião que se instalou no meio do povo. De um lado, Moisés e Arão se ajoelham, junto com Josué e Caleb, tentando mudar o comportamento do povo, que já estava dizendo, vamos levantar outro líder, porque Moisés e Arão não servem, porque Moisés e Arão não prestam, vamos levantar outro líder e voltar para o Egito. Esse espírito de rebelião, que a Bíblia diz que é semelhante a demônio de feitiçaria. Todo rebelde é feiticeiro e idólatra. A rebelião, ela surge por narrativas, querido. A rebelião, ela surge em um ambiente onde há narrativas contrárias à promessa. As narrativas contrárias às promessas de Deus, ela tem um poder devastador de produzir rebelião, de produzir choro, de produzir desespero. O irmão falou aqui de guerras hoje, e nós estamos vivendo uma guerra no Oriente. Não sabemos até quanto isso vai. Tem guerra na Europa já há alguns anos, entre a Rússia e a Ucrânia. E no mundo globalizado a gente sabe que uma guerra lá do outro lado do mundo influencia aqui. Mas você não tem que se apoquentar com isso, porque a Bíblia já fala disso. E quando anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai se ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Então o crente não tem que se apoquentar, porque quando não der mais para viver aqui, o Senhor virá e a sua igreja vai subir. Então eu não posso ouvir essas narrativas e sair do meu lugar em Deus, ficar perdendo o sono com isso, estar chorando com medo de guerra. Não. Minha filha está na Europa, ela volta na próxima sexta-feira. Amanhã ela estará pregando em Almada, em pleno aniversário, primeiro aniversário, longe de papai e de mamãe. Mas o maior presente ela está recebendo lá, o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Mas eu sei que Radassa está nas mãos do Senhor. E eu não perco uma noite de sono preocupado com isso. Porque eu sei da promessa que Deus tem para mim. Você entende, querido? Nossa vida está na mão do Senhor. Você não tem que se desesperar com o tamanho do gigante, com os filhos de Enaque. Não, você tem que crer nas promessas, para não entrar em desespero e abrir a boca, se rebelando contra Deus. Quando você duvida, você se rebela. Quando você empresta a sua boca para falar narrativas contrárias àquilo que Deus lhe disse, você está se rebelando. Talvez você esteja vendo seus filhos distantes dos caminhos do Senhor. Talvez o seu casamento não viva os melhores dias, mas você crê naquilo que a Bíblia diz. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, não é serviremos. Eu falo pela boca profética, eu falo no presente, eles já servem.
ainda que nem todos estejam servindo, essa é a promessa que Deus me disse. Crê no Senhor teu Deus, e será salvo quem? Só eu? Aí você escuta alguém dentro do ambiente da sua casa dizer: eu não quero mais Jesus, eu não volto mais para aquela igreja local, e você se desespera com isso. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou andar por aquilo que eu estou ouvindo, não vou andar por aquilo que eu estou vendo, eu vou andar pela promessa, eu vou andar por aquilo que eu creio, e o que eu creio é o que a Bíblia diz: eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Eu vou viver pelo que a Bíblia diz. Se eu crer no Senhor Jesus, será salvo, eu e toda a minha parentela. Um casco não ficará no Egito. Mas quando se dá ouvido às vozes de oposição à promessa, há desespero, há palavras contrárias, há rebelião. Caleb se levanta e pensam até em apedrejar Caleb. Aí Deus entra. Porque tem um momento do basta de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando damos passos de incredulidade. Precisamos ter muito cuidado quando nós abrimos a nossa boca para deblaterar, gritar palavras contrárias à promessa, porque Deus pode ficar zangado. E Deus está zangado com muita gente que esqueceu a promessa. Deus está zangado com muitos filhos que têm emprestado a sua boca para falar o que não deve. Deus entra em cena, tem uma conversa séria com Moisés. Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Até quando eles vão ser hostil? Até quando, Moisés? Deus tinha um trato com Moisés pessoal, né? Pessoal, não tinha intermediário. Era ele e Moisés. Até quando, Moisés? Todos os sinais que eles viram. Vou destruir esse povo, vou levantar de você uma nova geração, uma nova nação, mas Senhor. Aí Moisés entra numa intercessão, pedindo misericórdia. O cenário disso aqui era o deserto de Parã. Tem versões que falam Cades Barneia. Ali foi o palco de uma guerra de vozes. Infelizmente prevaleceu para o povo, para a multidão, as vozes roucas das impossibilidades e do questionamento. Porque o povo se rebela e Deus vem com uma sentença. Depois que Moisés intercedeu, Deus disse: tudo bem, Moisés, eu não vou destruir o povo agora. De 20 anos para cima, quem saiu do Egito vão morrer tudo no deserto. Parou por aí? Não. Porque eles ficaram dizendo: como Moisés, você trouxe para um lugar desse, nossos filhos vão ser escravos, nossas mulheres vão ser prisioneiras de guerra, não pode. Só nada. Depois do discurso negativista dos 10, aí Deus vem com a repreensão. De 20 para cima vão tombar. Meu filho, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de... A incredulidade deixa Deus zangado. Preciso me aproximar de Deus crendo que Ele existe e Ele se torna lá galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu ajo sem fé, eu desagrado a Deus. Quando eu questiono a promessa, eu deixo Deus zangado. Deus ficou zangado e disse mais: vocês vão peregrinar no deserto. Não foram 40 dias? Para cada dia 10 anos de peregrinação. 40 anos vão vagar. E vocês vão ver os filhos que vocês disseram que seriam presos, vocês vão ver eles trabalhando aí no deserto. E um a um vai morrer. Os 10 que causaram aquele tumulto todo morreram imediatamente. Pum! Morreram na hora. E Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher, filho. Vai ter que colher. E sabe o que Deus disse mais? Volte. Eles estavam poucos metros da terra. Volte lá para o Mar Vermelho. Quando começou a peregrinação. Voltem. A jornada começa de lá. E eles passaram um tempo, 40 anos, vagando.
e morrendo, um a um no deserto. Por causa de quê? Da incredulidade e da instabilidade nas promessas. Não foram firmes nas promessas. Questionaram Deus. O preço é alto. Isso aqui não está escrito como um romance ou uma utopia. Não, isso aqui aconteceu de fato. Isso aconteceu para eu e você aprendermos a termos cuidado com aquilo que sai da nossa boca, a termos cuidado com aquilo que nós estamos falando no dia a dia. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para ver, é para crer. Mas o que eu estou vendo é diferente do que foi me prometido. É para você crer e não emprestar a sua boca à murmuração, porque Deus tem um tempo de manifestar a sua glória. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Um dia para nós é mil dias para ele. E 1000 dias é um dia. É um paradoxo para dizer que o tempo dele não é o meu tempo. O meu é esse aqui, cronológico. O dele é o Kairos. É um tempo sublime. E eu preciso crer, ainda que doa, ainda que eu não entenda, ainda que eu chore, ainda que as vozes estejam dizendo o contrário da promessa, eu vou continuar crendo. Quero que você vá para casa aprendendo 3 ensinos importantes. Primeiro ensino, leia aí essa lâmina, por favor. Isso. Você tem um diagnóstico médico. E aquele diagnóstico é difícil. Tem o que fazer, fique com a promessa. Não vá num relatório médico. Deus pode lhe levar? Sim, a nossa morada não é eterna aqui. Mas também só vai no tempo. Não vai antes nem depois. Você compreende? Não é um diagnóstico que vai definir. Eu já vi muitas pessoas portadoras de diagnóstico de 6 meses de vida. E até hoje estão aí, há anos. Fique com a promessa. Fique com a promessa. Para cada dia de vergonha, Deus vai facultar a você e a mim dupla honra. Dupla honra. Uma vez eu botei na minha rede social um pequeno trecho de uma mensagem que eu dizia assim: o que faz a promessa digna de confiança é quem a faz. E a promessa, ela é menos importante do que quem a fez. O camarada disse lá, eu acho que deve ser um seguidor que me segue para pegar alguma coisa que ele entenda que está errado. Isso está na Bíblia onde? Meu Deus, onde é que eu errei aqui? Onde é que eu errei nessa afirmação? E reafirmo o que eu disse. Que faz a promessa ser digna de confiança é quem a faz. Deus fez, então a promessa na minha vida ela é digna de confiança. Eu confio na promessa. Eu acredito na promessa, porque quem a fez é fiel. Não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ponto final, irmão. E a promessa tem menos importância do que quem fez a promessa. A promessa, às vezes, é para uma conquista, fez a promessa de uma cura, da realização de um sonho. Você está compreendendo? O relacionamento nosso com Deus, como tem que ser nessas bases. Porque quando vem e se levanta as vozes da impossibilidade, ela vem como agentes opositores àquilo que Deus lhe disse. Aquilo que Deus lhe disse. Quantas pessoas se levantam para lhe hostilizar? Você é um fracassado. Não, não é isso que a Bíblia diz ao meu respeito. Você é burro. Você nasceu para perder. Não é isso que a Bíblia diz ao meu respeito. Você é um derrotado. Está vendo que você não vai dar para nada? Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Não é isso que Deus...
Deus me fala é algo diferente. Você não pode ser movido com aquilo que as pessoas falam ao teu respeito. Você tem que ser movido por aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. E não deixar que essas vozes de dúvida, que muitas vezes elas são audíveis, porque são pessoas que são levantadas pelo adversário para lhe intimidar e lhe desencorajar, mas às vezes são setas que vêm aqui, ó, o campo de batalha da mente. Não dá, não consigo, não vou, esse concurso não é para mim, esse curso não dá, eu não aguento, é muito difícil. Palavras. Vamos voltar novamente, passa a próxima lâmina, veja esse versículo 31, as vozes da impossibilidade é isso. Não podemos enfrentá-los, são maiores e mais fortes que nós. Você foi chamado para matar gigante, meu filho. Somos matadores de gigantes. Gigantes da incredulidade, gigante da dúvida, gigante do medo, gigante da crise, gigante das palavras opositoras. O que é que Golias fez para paralisar todo um exército? Narrativas, ali houve uma guerra de vozes. Você vai ver guerra de vozes em muitos textos. O homem acordava de manhã, já via Golias, desafiando, afrontando. No final da tarde voltava Golias de novo, agredindo, desestimulando, desencorajando, ameaçando, provocando. Aí o povo acordava vendo Golias, dormia com a imagem de Golias, só pensava em Golias. Golias era a impossibilidade. Golias era a maior máquina filisteia de guerra daquela época. Aí vem outro, que não andava no mundo dos sentidos. Quando vê Golias, diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? E afronta o exército do Deus vivo. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Porque Davi tinha outra compreensão. Ele não se movia no mundo dos sentidos, ele se movia na fé, ele se movia nas promessas. Ele sabia o Deus que havia livrado ele dos ursos, dos leões. Ele cria num Deus vivo e verdadeiro. Ele tinha estabilidade na sua fé, e não era um gigantinho qualquer que iria intimidá-lo, como estava intimidando todo o exército de Israel. Então, guarde essa primeira lição. Essas vozes de impossibilidades, elas surgem todos os dias. É lá no trabalho, é no dia a dia, é até na tua casa. São pessoas que muitas vezes se levantam para trazer uma mensagem opositora àquilo que Deus já lhe disse. Fique com aquilo que Deus lhe disse. Esse é o segundo ponto. Fique firme e não esqueça da promessa. Fique firme, fincado, Davi, firme. Tem aquele hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador. Firme, firme. Em que? No que eu estou ouvindo, no que me disseram, o que a mídia está dizendo? Não. Firme nas promessas. O que teve de gente que adoeceu na pandemia, e não foi da doença da Covid em si, mas doença da alma, porque todos os dias ficavam ouvindo aquelas narrativas da imprensa, aqueles noticiários carregados de morte, de relatórios muitas vezes que não batiam com a realidade. As pessoas ficavam em pânico, com medo, paralisadas, adoeciam não do vírus, mas adoeciam na sua alma, doentes, com medo, pessoas que não desciam nem para jogar o lixo fora, porque tinha medo, achava que o vírus estava voando por aí. Saía de casa, que chegava, lavava os pneus do carro, porque ouviu dizer que o vírus vinha preso nos pneus. Tanta notícia falsa. Medos por conta das narrativas. Era falso aquilo que aqueles 10 diziam, que eles iriam ser devorados. Era falso o que eles estavam dizendo, que eles não poderiam resistir, aqueles homens enormes.
era falsa aquela narrativa. Mas o povo foi levado e dominado pelo medo. Fique firme, meu irmão, e não esqueça do que Deus lhe disse. Fique firme. Versículo 30 diz: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, porque aquelas palavras trouxeram inquietação, ruídos no meio do povo. Guarde silêncio. Guarde silêncio. Não vamos poder fazer isso. Não vamos poder construir. Não vamos poder comprar os ar-condicionados. Não vamos poder comprar as cadeiras. Não vamos poder pagar. Cale-se em nome de Jesus. Com certeza podemos conquistá-lo, desse Caleb. Homem tomado por uma confiança em Deus. Ele não tem dúvidas, ele acredita no que Deus falou. Ele confia. Ele sabe que os seus dias estão escritos aqui no livro da vida de Deus ao teu respeito. Tranquilo. E por fim, leia aí esse ponto 3, Deus. Leia mais forte para você entender isso, diga. Um dia você honra a fé, porque dá passos de confiança. Outro dia, fé lhe honra. Deus, Ele respalda quem age em fé. Veja, a fé não é dar passos no escuro. A fé dá passos no pavimento, na estrada pavimentada pela promessa. A fé é você dar passos sustentado naquilo que Deus lhe disse, naquilo que Deus lhe prometeu em sua palavra. Fé é certeza das coisas que se esperam, foram prometidas. É a convicção de fatos que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas Ele prometeu. Então eu tenho fé. Fé é tomar a palavra por verdadeira. Fé é a ausência de preocupação. Deus, Ele sempre honra a nossa fé. Sempre. Caleb disse, versículo 9 do capítulo 14, não se rebelem contra o Senhor, não se rebelem contra Yahvé, e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são indefesos. Tem versão que diz, nós podemos devorá-lo como pão. Não há defesa para eles. Aí eu me lembro do relatório de Raabe. Raabe, quando conversou com os espias, deve ser mais lá na frente, na conquista de Jericó, ela disse, olha, está todo mundo aqui, amedrontado, desesperado, dominado pelo medo e sem ânimo para lutar. É assim que eles estão, querido. Porque eles sabem que na sua vida há o sangue do Cordeiro. Por isso que já mataram galinha, já jogaram pipoca, já acenderam vela, já jogaram fubá e não pega. Estão de camarote esperando a ruptura do teu casamento, a destruição da tua casa, a tua morte. Mas praga nenhuma chega em tua tenda. Praga nenhuma chega em tua tenda. Eles estão desesperados, meu irmão. Apavorado, dominado pelo medo e sem ânimo para lutar. Foi o relatório de Raabe. Eles são indefesos, disse Caleb. Diante de nós, eles são indefesos. Tem defesa para eles. Não é porque nós somos maiores que eles, que eles são maiores. É porque o nosso Deus é conosco. É isso que está por trás dessa afirmação.
não tem quem os proteja, continuou Caleb, mas Yahvé está, não estará, não esteve, está conosco. Por isso não tenha medo deles. Palavra de alguém que confia. Isso agrada o coração de Deus. Isso, Deus fica feliz. Irmão. Eu me lembro que uma tropa subiu para o primeiro congresso da Insegec, lá em Sumaré, ano 2012. E nós fomos de ônibus. Você sabe que é botar um bocado de gente dentro do ônibus e ir para São Paulo, foi isso que eu fiz. Alguns achavam que era uma irresponsabilidade. Tinha uma mãe que tinha uma criança especial. Mas pastor, eu digo leve. Mas pastor, ela chora, não tem problema, a gente dá glória junto com ela. Mas pastor, vai ser difícil. Leve a criança, irmão. E ela não só levou a criança. Foi ela, a criança, outra filha e o marido ainda. A família toda acreditou numa palavra. E entramos ali. Mais de 40 pessoas dentro do ônibus. 2 dias na estrada. 2 dias na estrada. Rompemos um ano lá na Bahia. Aqui foi o irmão Vilmar e Jailson. Foram conosco, que eles viram. Aí eu não consigo ver aquela cena se não for por essa compreensão. Porque a gente não entrou no ônibus numa aventura, não. Não somos irresponsáveis, não. Teve vigília de oração. Teve jejum antes da viagem. Teve um pavimentar de todo passo para entrarmos naquele ônibus. Meu sogro na época deu tanta recomendação, não vai na frente, não vai atrás, vai no meio. Passou os 2 dias sem dormir. Parecia o rei Dário, quando o Daniel entrou na cova dos leões. E não dormiu, não se alegou e não comeu. Mas querido, eu tenho que crer no que Deus me disse. Deus disse, vá. Deus disse, vá. Alugamos ônibus pela fé, irmão. Tudo é pela fé. E lá na Bahia a gente recebeu um novo ano. Aí lá a gente sentava no chão, puxava o arroz frio, o galeto estava engilhado. E a gente fez uma ceia ali na Bahia. Vilmar, pastor Vilmar. Aí eu vejo a cena, sabe como? Deus lá de cima dizendo, esse povo é valente. Estou gostando. Eu vejo Deus chamando os anjos. Vem aqui, Miguel. Ó, Gabriel, olha para ali aquele povo. Pense num povo. Aquele pastor ali ainda tem cabelo, mas vai cair tudo. Está vendo, Gabriel? Ali é um povo. Eu gosto disso, Gabriel. Porque a fé me agrada. Sem fé me desagrada. Agora com fé me agrada. Eu vou liberar um comando agora. Veio do céu naquele mesmo dia. Próximo ano vão tudo de avião. E eu vou dobrar a quantidade de gente. Porque quando eles chegarem lá e derem um testemunho, vai contagiar toda a igreja. Mas não deu outra. Quando a gente chegou, tem uma história muito boa. Quando a gente chegou de volta, né? Primeiro lá em Sumaré, todo mundo ficou. Né? Na hora de vir, as cozinheiras juntaram pão, Danone. O povo que veio de Recife, 2 dias de viagem, mas deram tanta comida, banana, abacaxi, encheram o ônibus de comida. E quando a gente chegou, aí contagiou o arraial. No ano seguinte, mais de 80 pessoas voltaram a Sumaré, tudo de avião. Tinha gente que nunca tinha entrado no avião. E a gente passou meses de guerra, porque pastor, eu tenho medo, vai ser curada, meu irmão, nessa viagem. Mas pastor, eu nunca andei, eu tenho medo, vai ser curada, irmã. Eu vou estar lá no avião, Jesus vai estar lá. E essa irmã foi curada ali. Ela perdeu a oportunidade, até então, no trabalho de viajar, porque tinha medo de viajar de avião. Mas naquele dia ela foi curada naquele ano. Por causa de uma palavra de fé, que alguém acreditou na promessa. Esse avião não cai, irmã.
em nome de Jesus. Ainda que pare as duas turbinas, ele vai pousar. E a gente foi, voltamos, todo mundo ali feliz da vida. Porque essa palavra que Caleb disse, mas Yahvé está conosco. Você precisa entender isso. Diga, Yahvé, agora bata assim no seu peito para você ter convicção. Está comigo. Diga de novo, Yahvé está comigo. Agora diga assim, ponto final. Pronto, não tem cão que lhe derrube, filho. Porque entre você e o adversário há o sangue do Cordeiro. E você fica com aquilo que Deus lhe disse. A fé agrada a Deus. Agora a incredulidade não agrada a Deus. Deixa Deus zangado. Veja aqui, versículo 30, essa lâmina aqui, capítulo 14. Veja o que Deus disse. Dura essa palavra. Uma palavra punitiva. Deus disse para os incrédulos: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua vida. É duro. Por isso, peça logo perdão a Deus se você agiu com incredulidade. Você emprestou a sua boca nesses dias para falar o que não devia. Peça perdão, Deus me perdoe. Eu falei o que não devia, foi no momento de aperreio. Deus disse, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, o restante ninguém entra. Duro. Não entrará. Eu lhe pergunto nessa noite, quais vozes você tem dado, ouvido e tem se movido por ela? A Bíblia diz que os filhos de Zacar, eles tinham uma unção e uma habilidade para discernir tempos. Eles percebiam na guerra o momento para avançar, para atacar. Eram chefes, cabeças de pelotões. Tinham a capacidade de discernir. Ah, pastor, eu quero essa unção. Mas você já tem. O Espírito Santo na sua vida, ele é capaz de trazer discernimento necessário para você ir ou parar, avançar ou recuar estrategicamente. O Espírito Santo tem esse poder. E ainda ele lhe concede a possibilidade de você se mover em um dom, que está na categoria dos dons que revelam alguma coisa. Está junto de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, que é o discernimento de espírito. Quais são os espíritos que estão se movendo agora nesta nação? Quais são os espíritos que têm se movido na repartição que eu trabalho? Que nível de espírito tem se movido nesta cidade? Discernimento de espírito. Você não precisa orar pela unção dos filhos de Zacar. Você precisa orar sim para que o Espírito derrame sobre você o dom de discernir espírito. Mas ainda que você não se mova no dom de discernir espírito, o fato do Espírito Santo já está em você, você já tem uma habilidade. Fique em pé no nome do grande. E eu quero que você saia por aquelas portas que, a partir de hoje, você que nos escuta, saia no final dessa mensagem, entendendo o que é que Deus me disse, aonde eu tenho fracassado e por que eu tenho fracassado. Por que a minha vida financeira não tem avançado? Por que eu tenho que lidar com emoções não curadas? Por que tanta melancolia? Por que tanta cólera muitas vezes? Por quê? Porque eu tenho fracassado na minha vida ministerial? Porque eu tenho fracassado na minha vida profissional? Porque eu tenho fracassado no meu casamento? Porque você tem que fazer essas perguntas para você, nas áreas que você tem perdido.
espaço de avanço. Quem sabe são narrativas que precisam ser mudadas? Não sei. É o Espírito que vai lhe dizer. Para cada situação ele vai trazer uma orientação específica. Agora eu sei que sei. Se eu e você agirmos em fé, o sobrenatural será atraído na terra. Porque é tempo de conexão do céu com a terra.